Glória a Deus por isso. Então vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21. Quantos amam a palavra de Deus, diga glória a Deus bem forte. Opa, vou repetir para dar uma chance, hein? Quantos amam a palavra de Deus, diga glória a Deus. Aleluia, eu também amo a palavra do Senhor. E espero que você saia hoje daqui amando-a mais ainda com as revelações que Deus tem para nós nesta noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Romanos capítulo 4, versículo 20. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Amém, queridos? Eu quero falar nessa noite um pouquinho sobre fé. E o tema da nossa missão é: qual é a base da sua fé? Em que a sua fé consiste? No que a sua fé é sustentada? Qual é a base da sua fé? Todos aqueles que nasceram de Deus, que entraram no caminho, da eternidade, recebendo Jesus como Salvador, todos aqueles que estão nesse caminho receberam uma medida de fé. Amém, queridos? Receberam uma medida de fé, porque creram em Jesus. Então, e crer é a prática da fé. Então você teve fé, você recebeu uma medida da fé. Essa medida é a medida da fé da salvação. Então todo aquele que nasceu de Deus pode viver um estilo de vida glorioso que Ele tem para cada um. Toda medida de fé que nós recebemos, essa medida ela pode ser multiplicada no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Essa medida de fé que todos nós recebemos, ela deve ser multiplicada, ela deve ser aumentada, ela deve ser trabalhada, porque a medida de fé que nós recebemos, irmãos, foi para a salvação. Todos nós que aceitamos Jesus, recebemos a mesma medida de fé, exatamente a mesma medida. Olha o que está escrito em Romanos 12, versículo 3. Olha o que Paulo escreveu. Paulo disse: porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida de fé que Deus lhe proporcionou. Deus, Ele nos deu uma medida de fé. Paulo fala em vários lugares sobre essa medida de fé. É a mesma medida. A mesma medida que eu recebi, foi a mesma medida que o Railson recebeu quando se converteu, foi a mesma medida que a Márcia recebeu quando se converteu, foi a mesma medida que você recebeu quando se converteu. A medida da fé que nos garante a salvação. Mas essa fé, ela tem que receber uma manutenção. Quando ela recebe uma manutenção da própria palavra de Deus, ela se multiplica. Amém, amados? Por isso que no decorrer do tempo, os irmãos aceitaram Jesus no mesmo dia. Quando eu aceitei Jesus, muitos jovens aceitaram Jesus. Da minha época, muita gente aceitou Jesus. Mas no caminhar do dia a dia com Deus,
A fé de cada um vai, à medida, é conforme a manutenção que foi dada. Amém, amados? Eu vou chamar aqui o Tássio só para você entender. Você precisa entender isso. Eu quero ser bem didático para que você possa entender isso. Aqui, vamos supor que essa medida do tapete aqui seja a nossa vida espiritual, a minha e a do Tássio. Está aqui, eu e o Tássio. Vira para cá, Tássio. É ali. Tá? Aí, nós recebemos Jesus como Salvador. No mesmo dia, recebemos a mesma medida de fé, a fé para a salvação. Fomos salvos, recebemos Jesus, cremos, o pastor pregou, um pregador falou de Jesus, nós recebemos a oração e pela fé somos salvos agora, recebemos a mesma medida de fé. Só que a nossa vida vai ser dada continuidade, né? Como é que nós vamos estar daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, que é mais ou menos o tempo que eu me converti? Como é que nós vamos estar? Nós recebemos a mesma medida de fé, mas a manutenção da fé que foi dada, né, com a minha frequência na igreja, né, nós estamos caminhando. Eu frequento a igreja, frequento a mesma igreja, né? Mas o Tássio lê muito mais do que eu. Não tanto, um pouquinho menos, que ainda tem muita coisa. Ele lê mais do que eu, lê mais a Bíblia do que eu, lê mais livros do que eu, né? E eu leio, mas eu leio um pouco menos, eu estudo um pouco menos, compro menos livro do que ele, né? O Tássio não falta um seminário, um congresso. Olha aí, irmãos. E eu vou quando dá. Não estou muito ligado nisso, né? Eu já tenho minha salvação, eu quero estar com a minha salvação, então eu vou quando der, né? Aí tem escola capacitação destino. O Tássio faz a escola capacitação destino, eu resolvo não fazer. Aí tem a escola Rema, o curso Rema, 2 anos, o Tássio faz. Deu para entender como é que é dada a manutenção, a fé? Eu tenho um TSD de meia hora, mas o Tássio tem um TSD de 3 horas. Olha muito mais, tudo. Olha a distância. Olha como é que está a minha fé e olha como é que está a fé do Tássio. Obrigado, Tássio. Vamos aplaudir aqui o ator. Recebemos a mesma medida de fé, mas a manutenção, irmãos, foi dada de forma diferente. Então, cada um vai ter uma quantidade de fé aí, por isso que uns têm mais fé, por isso que uns são mais abençoados. A gente olha, não é mais abençoado, ou melhor, tem o porquê ser mais abençoado. Às vezes a gente questiona até, se parece que Deus gosta mais de uns do que de outros. Não, Deus é um Pai justo. Amém, queridos? Deus é um Pai justo, né? Mas o que estuda mais recebe mais conhecimento. O que ora mais recebe mais unção. O que se dedica mais recebe mais bênçãos. Isso é lógico, é ou não é? Isso é uma coisa lógica. Então entenda, querido, que a nossa fé, ela tem uma medida. E a pergunta que eu te faço hoje é: qual é a base da sua fé? Como é que está a sua fé? Qual é a medida hoje, se nós medíssemos nesse caminho aqui, ilustrado com uma vida, como você estaria? Como você estaria? Então eu quero te dar 2 exemplos de fé na Bíblia hoje, e quero pedir que você tente aplicar isso na sua vida. Quero dar 2 exemplos, quero dar 2 conselhos. Primeiro, cuidado com a fé baseada em sentimentos. Cuidado com a fé baseada em sentimentos. A fé, irmãos, quando ela é alimentada por sentimentos, é uma fé emocional. É uma fé
baseada nos sentidos. É uma fé de momento. Ora minha fé está lá em cima, ora minha fé está lá embaixo. Porque depende das circunstâncias, depende da alegria, depende da emoção. Essa fé emocional, essa fé baseada nos sentimentos, é uma fé muito perigosa. E há um exemplo na Bíblia Sagrada, né? A fé de Tomé era baseada nos 5 sentidos. Olha o texto que eu vou ler, João capítulo 20, versículos 27 e 28. Ouça com atenção. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo: coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Irmãos, a fé de Tomé era uma fé natural, era uma fé emocional. Ela precisava ver, é uma fé que precisava ver para crer. Ele precisava ver para crer. Jesus ministrou 3 anos e meio na vida dele, porque Tomé fazia parte dos discípulos, da equipe principal de Jesus. Tomé ouviu Jesus falando várias vezes que ia ser morto, mas iria ressuscitar. Várias vezes Jesus falou isso. E de repente Jesus ressuscitou mesmo no 3º dia. E houve aquela alegria, e quando souberam, e Tomé, quando soube disso, Tomé disse: negativo, só acredito vendo. Mesmo Jesus tendo falado, mas Tomé, mesmo os irmãos que viram que Jesus, mesmo as mulheres que viram que Jesus ressuscitou, mesmo a notícia já trazendo alegria a toda a equipe, Tomé não crê porque ele não viu. Porque a fé de Tomé é uma fé natural, é uma fé emocional. Irmãos, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Ver para crer não é o que Deus espera de nós. Ver para crer não é o que Deus espera de você. A fé de Deus é crer para ver. Você crê para ver. Você não vê para crer. A fé tem que nascer antes. Quando eu creio, eu vivo as maravilhas de Deus, o sobrenatural de Deus, a cura de Deus, os milagres de Deus. Eu não preciso crer em Deus porque Ele vai me curar. Quando eu for curado, eu vou crer. Essa fé ela não é uma fé, essa é a fé de Tomé. Se Deus fizer isso, eu vou crer. Essa fé, irmãos, é muito fraca. A fé, eu creio. Eu creio. Se Deus fizer, eu creio. E se Ele não fizer, eu continuo crendo. A fé é essa. Deus espera que a gente tenha uma fé dessa. Foi o que Jesus falou aqui. Bem-aventurado os que não viram e creram. Não viram e creram. Quantos ouviram depois, irmãos, a mensagem de Jesus e creram? Quantos viram e creram? Olha, irmãos, a fé humana, ela sempre questiona, sabe por quê? Porque a fé humana quer pegar, quer ver, quer sentir. E essa fé não alegra a Deus. Essa fé, ela é uma fé natural, emocional, é uma fé que qualquer pessoa pode ter. Eu vi, criei. Eu criei porque vi. Não, eu creio antes de ver. Eu creio porque
o Senhor é poderoso. Eu creio porque o Senhor existe. Eu creio. Ele era para também dizer assim, eu creio que ele disse que ia ressuscitar. Ele disse que ia ressuscitar, eu creio. Era para todos eles estarem esperando. Estarem lá no túmulo, Jesus vai ressuscitar. Terceiro dia, estamos no túmulo. Vamos esperar Jesus lá no túmulo, na porta do túmulo. Porque ele vai ressuscitar. Ah não, se ele aparecer, eu creio. Eu tenho que tocar no lado, eu tenho que tocar nas mãos, eu tenho que sentir. Não, essa fé sentimental, irmãos, essa é a fé, né, do Altemar Dutra, né, aquele cantor antigo. Sentimental eu sou, né? Essa fé é desse povo aí. A fé de Deus, ela é diferente. Ela crê para ver. Então diga, ver para crer não agrada a Deus. Eu tenho que crer para ver. Isso agrada a Deus. Amém? Aleluia. Então preste atenção, essa é a fé, essa é a primeira fé. A segundo conselho que eu quero lhe dar nessa noite. Primeiro é, cuidado com a fé sentimental, com os sentimentos. Não creia com os sentimentos. Mas a segunda é, sua fé. Segundo conselho nessa noite, sua fé, a minha fé. A nossa fé, irmãos, ela deve ser fundamentada na palavra de Deus. Amém? É na palavra de Deus. Olha o texto que nós lemos, eu vou ler novamente. Preste atenção. Romanos 4, 20 e 21, diz assim: mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que Ele, Deus, era poderoso para realizar o que havia prometido. Paulo está pregando aqui, está falando aqui, sabe de quem? De Abraão, o pai da fé. E Paulo está dizendo, irmãos, que ele mesmo considerando a situação que ele estava vivendo. Qual era a situação que Paulo estava se relacionando aqui? A situação que Abraão já tinha 100 anos de idade, Sara tinha 90, e Deus tinha prometido um filho, e esse filho ainda não tinha chegado. E a promessa de Deus era que esse filho ia sair das entranhas deles. Então Abraão tinha que ter um filho com Sara, essa era a promessa. Mas, humanamente falando, isso era impossível. As circunstâncias não contribuíam. Nada contribuía para que isso fosse verdade. Mas o texto está dizendo que pelo fato de Deus ter falado a Abraão, Paulo está pregando aqui dizendo, olha, ele não duvidou e nem foi incrédulo quanto à promessa de Deus. Ele não duvidou. Por quê? Porque Deus falou. Abraão recebeu a palavra e creu. Abraão disse assim, não, se eu tiver um filho, eu vou crer que Deus é poderoso. Não, Deus falou, eu vou te dar um filho, de ti sairá um herdeiro. E Abraão creu. Como foi que ele creu? Pela fé. Ele se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Ele se fortaleceu, alimentando-se naquilo que Deus falando e dando glória a Deus. Eu creio que Deus é poderoso. Sabe, as pessoas podiam olhar para Abraão e dizer assim, esse velho está coroca, está caducando, está vendo que Deus vai dar um filho para ele com 100 anos de idade? Mas ele estava dizendo, olha, Deus prometeu, Deus vai me dar um filho, Deus vai gerar um filho no ventre de Sara, Deus vai nos dar um filho porque Ele falou, e a sua palavra é verdadeira. Irmão, nós temos que crer na palavra de Deus. Abraão estava, olha, Paulo disse que ele estava absolutamente convicto de que Deus era poderoso para realizar o que havia prometido. Isso é fé, isso é crer. Então a fé de Abraão é uma fé baseada na palavra de Deus. Ele ouviu e creu. Diga ouvir e crer. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós
temos que crer que realmente é a palavra de Deus. Temos que tomar essa palavra para a nossa vida. Porque a fé chama as coisas que não são como se já fossem. Olha o que Paulo diz aqui em Romanos 4,17, irmãos. Paulo diz assim: conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de multidões. Paulo está falando de Abraão ainda. Isso aconteceu porque Abraão creu no que Deus, no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria nova todas as coisas. Abraão creu. Ele teve fé, ele alimentou a sua fé. Ele se tornou pai de multidões. Amém, amados? Nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz. Nós precisamos viver essa palavra na nossa vida, queridos. Ainda que as evidências ainda não se manifestaram, ainda que as circunstâncias não contribuem, ainda que pareça ser impossível, mas nós temos que crer que o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém, queridos? Nós precisamos crer nisso. É fundamentada na palavra de Deus. A nossa fé tem que ser fundamentada na palavra de Deus, irmãos. Não importa as circunstâncias, não importa. Paulo continua falando aqui sobre Abraão. Olha o que ele diz no versículo 18, Romanos 4,18, ele diz assim: mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: este é o número de descendentes que você terá. E a sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Entendeu? Mesmo com as circunstâncias não contribuindo, Abraão ouvindo Deus, irmãos. Abraão servindo a Deus, ouvindo Deus, Deus falando, Deus prometendo e nada acontecendo. A velhice chegando. A Sara, além de estar com 90 anos, era estéril. Era estéril. Eu não tenho dúvida que as pessoas olhavam para Abraão e comentavam por trás: coitado, está iludido. Nós vamos ficar sem herdeiro, porque olha, tem condições não. Acho que alguns ainda diziam assim: mesmo que Sara seja curada da esterilidade, Abraão tem 100 anos. O que um homem de 100 anos pode fazer? Se é que vocês estão me entendendo? Ou eu preciso ser mais claro? Não dá. Nem Sara cria, irmãos. A Bíblia diz: Sara não estava acreditando mais. Mas Abraão creu. A sua fé não se enfraqueceu. Mesmo diante das circunstâncias, a sua fé não se enfraqueceu. Ele continuou crendo, ele continuou acreditando. Ele não duvida, mas ele se fortalece dando glória a Deus. Versículo 20 diz: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Sabe, talvez quando Abraão completou 99 anos, Sara completou 89. E Sara chega para ele e disse: e aí, Abraão, acho que não tem mais jeito não, né? Ele dizia: tem, porque Deus falou. Tem porque Deus falou. O que que Deus tem te prometido, querido? A sua fé precisa ser baseada na palavra de Deus. Quando nós cremos na palavra, irmãos, quando nós entendemos essa palavra, e presta atenção que o texto aqui que Paulo fala, Paulo está dizendo que
Abraão, pela fé, se fortaleceu. Quem foi que fortaleceu a fé de Abraão? Foi Deus ou foi ele mesmo? Foi Deus ou foi ele mesmo? Foi ele mesmo, está aqui, ó. Ele se fortaleceu. Não foi Deus quem fortaleceu, foi ele que se fortaleceu. Lembra quando eu falei aqui da caminhada entre eu e o Tasso aqui? Amém? Deus coloca as coisas diante de nós, a gente vai pegando, se fortalecendo, se quiser. Mas o texto diz, ele se fortaleceu. Ele se fortaleceu. Você precisa se fortalecer. Ninguém vai ter fé por você. Ninguém tem fé por nós. Nós precisamos fortalecer a nossa fé. Fortalecer a nossa fé é dar manutenção à nossa fé. Amém, queridos? Então se alimenta da palavra do Senhor. Porque a tua fé ela tem que ser baseada, fundamentada na palavra de Deus. Quando nós fundamentamos a nossa fé na palavra do Senhor, irmãos, nós escolhemos, nós vemos, nós recebemos as maravilhas de Deus, os milagres do Senhor, o sobrenatural de Deus, portas se abrem, os céus, as janelas dos céus se abrem, as coisas acontecem, mas nós temos que crer, amém, amados? Crer em quê? Crer na fidelidade daquele que faz a promessa, crer na fidelidade de Deus. Olha, continuando a leitura lá de Romanos 4, versículo 21, olha o que Paulo diz: estando plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Deus prometeu, Deus vai cumprir, amém, amados? Conforme o quê? Conforme a palavra dele. Deus não vai fazer mais do que ele prometeu na palavra, pode ter certeza disso. Mas o que tiver na palavra, meu irmão, você pode se apropriar, você pode se alimentar, você pode crer, você pode trabalhar em cima disso, você pode andar debaixo dessa palavra, porque vai se cumprir. Amém, amados? Olha, Lucas 1,38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Ia se cumprir Maria o quê? Conforme o quê? A palavra dele. É a palavra dele. Amém, amados? É a palavra dele, igreja. É a palavra dele que importa. Te alimenta dessa palavra, dá manutenção à tua fé com base nessa palavra. Larga o sentimento de lado, larga, irmãos, a superficialidade. A sua fé não pode ser superficial, a sua fé ela tem que ser bíblica, a sua fé ela tem que ser baseada na palavra de Deus. Amém, amados? Tem que ser baseada na palavra. Tudo que a gente faz baseado na palavra, a gente tem sucesso, dá certo na nossa vida. Olha, Pedro foi pescar. Aí Pedro passou a noite toda pescando. E Pedro era um profissional da pesca. Pedro passou a noite todinha pescando. Não pegaram nada. Já estavam voltando, trazendo o barco. Aí olharam lá na praia Jesus. Aí Jesus disse para ele: lança a rede para a direita. Lança a rede. Irmãos, eu tenho certeza que Pedro olhou lá para Jesus e disse assim, e pensou, ele deve ter pensado, isso é comum no ser humano, ele deve ter pensado assim: Jesus, oh meu Deus, olha o que é que Jesus está dizendo, gente. Jesus entende de evangelho, Jesus entende da Bíblia, Jesus entende do Velho Testamento, Jesus entende de muitas coisas, mas de pesca entendo eu. Mas tudo bem. Senhor, nós passamos a noite todinha pescando, mas conforme a tua palavra, eu lançarei as redes. Quando eles lançarem, irmãos, a Bíblia diz que quase o barco vira. A rede veio cheia de peixes. É conforme a palavra de Deus. É conforme a palavra de Deus.
Baseie a sua vida, baseie as suas decisões, baseie a sua fé na palavra de Deus, e você vai ver as maravilhas que vão acontecer na sua vida, as experiências sobrenaturais que você vai ter com esse Deus maravilhoso, que honra a palavra dele. Amém, amados? Amém, amados? Então, sob a tua palavra lançarei as redes, e fazendo isso, veio muitos peixes. Comece a fazer isso na sua vida. Tenha como base a palavra de Deus. Não tenha como base o que fulano falou, o que cicrano falou, a não ser que o que o fulano falou e o cicrano falou esteja na palavra. A base é a palavra de Deus. Amém? Ah, mas o fulano teve uma experiência assim, o outro teve uma experiência assim. Ah, é por aqui. Irmãos, Deus quer dar experiência para você. Deus quer que você seja uma pessoa experiente. E Deus quer que você tenha uma trajetória na sua vida cristã. Uma trajetória de vitória. Lembra, alguns dias eu preguei que em Cristo nós temos o quê? Triunfo. Por quanto tempo? Sempre. É isso que Deus quer para a tua carreira, para a tua vida espiritual. Que você tenha triunfo, vitória, sempre. Nem é um dia sim ou não. Não é um dia eu ganho, outro dia eu perco. Não, Deus quer vitória para você todos os dias. Deus tem o melhor para você todos os dias. Onde é que está? Onde é que está a fonte? Na palavra de Deus. Baseie a sua fé na palavra de Deus. Qual é a base da sua fé? É a palavra de Deus? Você vai ter sucesso. Qual é a base da tua fé? É sentimental? É natural? Vai ser superficial sempre. Vai viver de altos e baixos. Amém? E não é isso que Deus planejou para a sua vida. Amém, queridos? Quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. A fé bíblica sempre vai dar crédito à palavra de Deus. Amém? A fé bíblica sempre estará baseada na palavra de Deus. A fé bíblica não tem nada a ver com sentimentos e condições humanas. A fé bíblica, ela se firma na própria palavra. Amém?